Amém, melhorou. Então hoje eu quero compartilhar com você uma história. E é a história de uma mulher chamada Ana, uma grande mulher de Deus, mãe do profeta Samuel, que com certeza você já ouviu falar, alguém que foi usado poderosamente pelo Senhor. E a história de Ana, para ter o seu filho, tem o poder de nos ensinar muitas coisas espirituais, mas também tem o poder de remover muitas mentiras que às vezes nós acabamos por acreditar. E essa semana eu conversando com alguns irmãos, não foi um só, e também não foi dois, e eu percebi que muitos irmãos, eles têm um olhar equivocado sobre a graça de Deus, sobre o favor de Deus, sobre a bondade de Deus, sobre a vida deles. Eu estava conversando com esses irmãos, na verdade foram 3 casos em específico, e eu percebi que a maioria das pessoas, elas julgam a bênção de Deus, elas julgam se estão ou não debaixo do favor de Deus pelos motivos errados. E eles acreditam que porque as coisas não acontecem da forma como eles esperavam, ou então talvez porque as circunstâncias não estão favoráveis para aquilo que Deus prometeu, eles concluem que não tem favor, eles concluem que não tem a bênção. E por esse motivo, muitos irmãos se frustram. Por muitos motivos como esse, alguns irmãos limitam as bênçãos do Senhor por conta de coisas secundárias. E eles esquecem de ver todo o outro contexto, porque você sabe que Deus é um Deus que trabalha a nossa vida de forma completa. Quem pode dizer amém? Então não é porque algumas áreas não saem ou não estão em linha com a vontade do Senhor, com o cumprimento do propósito que Ele estabeleceu, que você está fora do favor de Deus. Quem pode dizer amém? Então eu quero pregar aqui hoje para poder levar você a entender essas verdades. E em primeiro lugar eu quero colocar um grande fundamento. É o seguinte, irmãos: a graça de Deus é uma pessoa e não uma bênção. Fala para quem está do seu lado: a graça de Deus é uma pessoa e não uma bênção. Isso significa que se você recebeu a Jesus, você já recebeu graça. Se você recebeu a Jesus, isso significa que o favor de Deus já está disponível para você. Isso deveria alegrar o seu coração. Sabe, não meça a graça de Deus por aquilo que você recebe. Não meça a graça de Deus pelas bênçãos que você desfruta. Graça é uma pessoa. Lembra, lá no capítulo 1 de João, o próprio apóstolo está dizendo: porque a lei foi dada, a graça veio. Por quê? Porque a lei é uma coisa, coisas são dadas. A graça não foi dada, a graça veio. Por quê? Porque a graça é uma pessoa. Então nós precisamos nos alegrar pelo simples fato de termos recebido Jesus. E se você recebeu Jesus, eu quero te falar: o favor de Deus já está sobre você. Se você recebeu Jesus, a graça de Deus já está sobre você. Se você recebeu Jesus, tudo o que você precisa, você já recebeu. Porque tem muitas vezes que nós esquecemos disso. Porque o casamento não está legal, então eu não tenho favor. Não, o favor não é medido pela qualidade do seu casamento, mas sim por quem você recebeu. Minha vida financeira não está aquelas maravilhas, então eu não tenho favor na minha vida financeira. Não, a sua vida financeira não é medida, o favor que está sobre ela, por quanto você tem lá na sua conta corrente. A sua vida financeira deve ser medida por quem você recebeu. É Cristo. Cristo é a graça de Deus, amém, irmãos? Alguns não conseguem entender porque não prosperam e outros prosperam. Alguns estão às vezes em constante crise, porque que eles estão desempregados enquanto outras pessoas têm um emprego. Alguns não entendem porque uma célula se multiplicou e a célula dele não se multiplicou. Alguns não conseguem entender porque o casamento deles vive patinando, enquanto outros casamentos desabrocham e avançam e crescem e amadurecem. E eles concluem que esses motivos são sinalizadores do favor e da bênção de Deus. Não é. Porque a Bíblia diz que Ana não tinha filhos. Mas mesmo Ana não tendo filhos, não significa, aliás, que ela estava fora do favor de Deus. Porque a Bíblia diz que Ana casou com um homem muito próspero. Ana casou com um homem de Deus. Ela e o marido dela buscavam constantemente ao Senhor.
ela não tinha problemas financeiros nenhum, tudo na vida dela era maravilhoso, mas ela tinha um problema, não conseguia ter filho, ela era estéril. E assim como Ana, muitas pessoas vivem, pelo fato de algumas áreas na vida deles não fluírem da forma como eles pensavam que deveriam ser, eles se frustram, e eles pensam que Deus não os escolheu, que Deus não os chamou. Sabe o que significa Ana? Graça. Tem alguma Ana aqui hoje? A Aninha está lá. Ana significa graça. Ela não tinha filho, essa era a grande crise existencial dela, mas isso não era motivo para ela pensar que não tinha favor. Ela era o próprio favor, ela era a graça. Sabe, irmãos, as pessoas tendem a pensar que pelo fato de você ter algumas conquistas em algumas áreas, isso significa que você vai ter vitória em tudo. Não, cada momento da sua vida Deus vai trabalhando em você de uma forma diferente. Uma coisa que Deus tem ministrado muito no meu coração: o chamado de Deus é para a vida toda. Fala para quem está do seu lado: o chamado de Deus é para a vida toda. Isso significa que em toda a sua vida há uma construção do Senhor em seu coração. Em todos os momentos da sua existência, o Senhor vai te ensinando coisas novas, vai trabalhando em áreas diferentes. É um chamado que dura a vida toda. Ana tinha tudo que alguém imaginava e desejava ter, mas não tinha filhos. Isso com certeza, irmãos, era uma crise interior dentro dela. E baseado na vida dessa mulher, baseado nesses momentos que eu passei essa semana, eu estou compartilhando com você. Eu quero pregar e mostrar para você a história de uma mulher extraordinária, que se levantou, que respondeu a Deus, e que através das suas atitudes, através da fé, a história da vida dela foi mudada. A história de vários profetas do Velho Testamento foram transformadas porque ela creu. Porque de Ana nasce Samuel. Samuel vai lá, unge o rei Davi. O rei Davi está lá, deixa o seu filho Salomão. E você vai ver que no final nós chegamos em Cristo. E através de Cristo a obra da cruz acontece. E você nasceu por causa do sacrifício do Calvário. Mas porque uma mulher soube responder a Deus. Então eu profetizo nessa manhã, essa era a hora do fogo, da unção, que você vai levantar da cadeira e vai falar: glória a Deus. Não, eu não falei ainda, espera. E eu profetizo em nome de Jesus que através da sua resposta em fé ao Senhor, as gerações que virão depois de você vão ser abençoadas. Nossa, oh glória, parece que foi combinado, irmãos, aleluia. Abra aí comigo a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 1, versículo 1. A história começa no versículo 1 e vai até o versículo 20, mas eu quero ler os 7 primeiros versículos com você. Diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções por Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla. Veja que homem abençoado. Ele dava porção dupla por ela, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse a deixado estéril. Versículo 6: a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Fala assim comigo: de ano em ano. Significa que essa crise não foi resolvida rapidinho. Levou anos. Anos eles passaram orando para que Deus desse um filho a eles. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia.
Meu Deus, irmãos, tinha tudo, era abençoada, era próspera, tinha um marido que era homem de Deus, tinha um marido que a amava, mas não conseguia gerar filhos, não conseguia ver a descendência se multiplicar. Eu oro para que, se tem alguém aqui entre nós, alguma irmã que tem clamado ao Senhor para que você possa frutificar, para que você possa dar filhos, você vai ser conhecido como Ana a partir dessa manhã, em nome de Jesus. Você vai sair daqui com seu ventre fértil, em nome de Jesus. Se tem algum irmão aqui que tem falado: Senhor, eu quero ganhar almas, eu quero ser um vaso nas suas mãos, quero ser útil, eu quero profetizar também que você vai ser um pai de multidões. Sabe, você vai sair daqui com seu coração cheio de fé, e o milagre vai acontecer durante essa reunião, eu creio. Aleluia! Aleluia! Mas Ana enfrentou vários obstáculos. O primeiro obstáculo que ela enfrentou era o foco no problema. Diga assim comigo: foco no problema. Ana queria muito ser mãe, era legítimo isso, mas você sabe que frutificação não depende da força do homem. Ninguém diz: eu vou ter um filho agora, e tenho. Eu particularmente, eu não acredito em método concepcional, porque na verdade nós queremos ser Deus nas nossas próprias vidas, mas essa é uma opinião pessoal. Mas só o Senhor tem o poder de trazer vida. Eu conheço mulher que tomava anticoncepcional e engravida. Eu conheço histórias de pessoas que fizeram até a cirurgia para não ter mais filhos, e o filho nasceu. Eu também conheço gente que ora tempos para poder gerar e não consegue ter o seu tão sonhado filho ou filha. Ana tinha uma crise legítima, ela tinha uma necessidade, ela queria ter um filho, e o foco dela estava 100% na sua esterilidade, e porque o foco dela era só no problema que ela tinha, isso trazia profunda tristeza e decepção. Ela era abençoada, tudo ao redor dela era bendito, mas o fato de ter essa área que não fluía como ela queria, a Bíblia diz que ela era angustiada, que ela não comia, ela vivia triste. E muitos irmãos, como eu falei aqui no começo, são assim. Eles enfrentam questões semelhantes a Ana, apesar de estarem cercados de bênção, apesar do Senhor estar por todos os lados, os derramando favor, abrindo portas, movendo poderosamente na vida deles. Mesmo assim eles não conseguem desfrutar de paz, da alegria do Senhor. Por quê? Porque os olhos de muitos irmãos estão focados apenas em sua esterilidade. Você conhece gente assim? Que você olha e fala: nossa, eu queria ter a vida que ele tem, eu queria ser abençoado como ele é, como ela é. E essa mesma pessoa que você admira, essa mesma pessoa que você vê que tem tantas bênçãos sobre a vida dela, não valoriza aquilo que recebeu, porque o foco está sempre na esterilidade. O foco de muitos está sempre no problema. Sabe, irmãos, uma coisa você precisa aprender a valorizar: ser grato àquilo que você recebeu. Porque de repente, quando você não é grato, o favor de Deus sai. O favor de Deus, irmãos, é removido da sua vida. Muitos irmãos desistem da caminhada com o Senhor. Muitas pessoas se frustram simplesmente porque eles têm um desejo não alcançado. São como eternas crianças. É assim: eu tenho tudo para dar para o meu filho, mas só porque eu não quero dar o celular, ele fala: não sou mais teu amigo. E muitos irmãos são exatamente assim com Deus. Eles têm tudo, eles foram abençoados de todas as formas, mas só porque o problema está ali, eles dizem: Senhor, eu não sou mais teu amigo. Sabe, irmãos, você precisa aprender a resolver as questões dentro do seu coração e confiar na bondade de Deus, amém? Você precisa aprender que graça não tem nada a ver com bênçãos. Graça é uma pessoa, é Jesus. Fala para quem está do seu lado: a graça de Deus está sobre você. Fala para ele ou para ela assim: o favor de Deus já está sobre você. Fala para quem está do seu lado: tira os olhos do problema, tira os olhos da esterilidade, tira os olhos do que você não tem. Irmão, é igual a câmera do celular. Você abre lá a câmera, você dá um zoom.
vai aproximar o que você está dando zoom, mas o que vai acontecer ao mesmo tempo? Você não vai conseguir ver tudo aquilo que está ao redor. Ana, irmão, pensa só, você ter um marido que dá oferta 2 vezes mais por você, que todos os dias vai orar com você, que todos os dias quer abençoar você. Você tem um Deus que traz prosperidade, não te falta nada, você é bendito, tudo que você faz avança. A Bíblia está dizendo que Ana tinha tudo isso, mas porque era estéril, tinha uma profunda tristeza. O que é uma profunda tristeza? Ninguém conseguia entender ela, ninguém conseguia compreender o que ela sentia, pelo simples fato dela não ter filhos. A Bíblia diz que nem comer ela comia, ela não tinha alegria na vida, porque os olhos dela estavam focados só no problema. O segundo motivo que essa mulher lutou, a segunda coisa que a gente aprende na história, é que ela teve que aprender a lidar com a bênção na vida do outro, porque ela era casada com um homem chamado Eucana, e esse Eucana tinha 2 mulheres, naquele tempo era assim, e o nome da outra mulher se chamava Penina, e no versículo 2 a Bíblia diz: Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Irmãos, isso é um grande desafio para nós, sim ou não? Quando o nosso irmão é abençoado e nós não somos abençoados, quando na vida dele está acontecendo aquilo que eu estou orando para acontecer na minha, quando eu vejo ele provando aquilo que eu estou clamando para que eu também possa provar. Essa semana eu ouvi algo muito legal. Chorar com aqueles que choram é fácil. O grande desafio é aprender a sorrir com quem está sorrindo, é aprender a olhar o outro sendo abençoado e falar glória a Deus, aleluia. Quando eu fico com inveja de alguém, eu sempre falo, eu vou orar para Deus me dar também, porque se Deus deu para você, Ele também pode dar para mim. Não sei você, eu sou invejoso. Eu gosto de olhar para os irmãos e falar, nossa, eu queria ter um carro assim. Esses dias o irmão comprou um violão, o Paulo, eu olhei para o violão, ele falou, toca pela primeira vez, né? Ele falou, ora pastor, a gente foi orar, ó, você vê a gratidão do coração do irmão. Ô pastor, ora aí por esse violão. Eu fui o primeiro a tocar no violão, que bênção. Quando eu peguei no violão, eu já lembrei do meu. Eu falei, Senhor, te agradecemos por ter abençoado o meu irmão, e eu também te peço, dá um para mim também. Fala para quem está do seu lado, não tem inveja de mim, que eu não vou ter inveja de você. Fala assim, ó, papai é muito rico, se deu para mim, dá para ti, se deu para você, pode dar para mim. Quem pode dizer amém? Mas esse é um desafio, é você aprender a lidar com a bênção na vida do outro, é você ver o outro sendo abençoado enquanto você não é. Lá em Gênesis capítulo 20, verso 17, você vai ver Abraão orando para que Deus trouxesse frutificação sobre a casa de Abimeleque. Abraão clamava para que Deus desse um filho para ele, Isaque, mas Sara não tinha filhos, mas Abraão teve que orar para que Deus desse filho para o outro, para o ímpio. Abimeleque era ímpio. Sabe aquele negócio de você estar passando perreia financeira e alguém chegando em você e fala, ora por mim. Sabe aquele negócio de você estar vivendo a crise no casamento e de repente você está orando pelo casamento dos outros? Sabe aquilo de você estar vendo a sua vida aqui dentro uma bagunça e de repente você ora para que outras pessoas possam ter as suas bagunças interiores acertadas? O pior é quando a tua oração é poderosa e acontece. Você ora, Deus prospera o meu irmão, e ele prospera e você ainda não. Senhor, arruma o casamento dele e o teu ainda não arrumou. Senhor, arruma a bagunça dele e a tua bagunça está ali ainda. É um desafio. Por que alguns recebem primeiro e outros recebem depois? Eu vou saber, irmão? Não sei. O problema é que nós caímos na justiça própria de pensar que quem recebe é porque merece. Não é. Nenhum homem da Bíblia que recebeu algo da parte de Deus recebeu porque obedeceu. Nenhum.
você vai perceber que todos os homens de Deus da palavra que receberam, aconteceu dessa forma com eles, porque eles creram. É a fé que traz o desfrute do milagre, não a obediência. Então, se o teu irmão recebeu e você ainda não, você não pode aceitar que questões como justiça própria entrem no seu coração. Você precisa permanecer firme na confissão da vitória, porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Há um Deus que cuida da sua vida, que cuida da sua casa. Como eu já disse aqui, há um Deus que pensa a tua vida de forma completa. Você só consegue ver o hoje, Ele consegue ver o amanhã. Você só consegue ver o problema que você está passando, Ele tem uma visão mais elevada, Ele consegue ver daqui a alguns anos. E aquilo que nós estamos passando hoje vai servir como base, como fundamento para aquilo que Deus quer construir na nossa história amanhã. A terceira coisa que Ana precisou lutar foi com o tempo. No versículo 7 a Bíblia diz: e assim o fazia ele de ano em ano, todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor. Lidar com o tempo não é fácil, é um grande desafio. E para outros, lidar com o tempo é motivo de frustração. Quanto tempo falta? Quanto tempo ainda vai levar? Sabe, irmãos, o casamento de Ana aconteceu, a prosperidade de Ana aconteceu, ela teve um casamento maduro, ela aprendeu a desfrutar de uma vida saudável com o seu marido. As coisas na vida dela foram acontecendo, menos a gravidez. Então quero te falar, não permita que o tempo apague as promessas que o Senhor fez para você, amém, irmãos? Não permita que o tempo possa ser aquele que vai cansar você, pelo contrário, use o tempo para aprender, use o tempo para se preparar. Eu tenho uma crença no meu coração, Deus me chamou para coisas grandes. Sabe o que eu faço hoje? Me preparo para aquilo que eu vou viver lá na frente. Tem gente que espera Deus mover a situação para ele se preparar, e muitos têm as oportunidades e as desperdiçam. Um dia eu ouvi de um homem de Deus: treine como lutas, porque lutarás como treina. Então a minha vida hoje, ela é vivida debaixo do momento que eu estou passando, mas eu não me preparo só para isso que eu estou vendo. Todos os dias, quando eu vou orar, quando eu vou estudar, quando eu vou sonhar, eu sempre sonho não baseado no que eu estou vivendo agora, eu sempre sonho baseado na promessa de Deus. Aonde você quer chegar? Quais são as promessas que Deus tem para a sua vida? É baseado nisso que você deve se preparar, é baseado nisso que você deve colocar a sua força, o seu foco, a intensidade do seu coração, amém, irmãos? Muitos irmãos não fazem isso, eles esperam as coisas acontecer. Já viu aquelas pessoas: Senhor, me dá um carro, me dá um carro, me dá um carro, mas eles não tiram a carteira. Daí eles vão lá, compram o carro, vive tudo errado, né, irmão? E fala: não, eu não tenho carteira. Glória a Deus nada, irmão. Daí passa pela polícia, fica com medo, sem contar quando ainda vai lá e perde o carro. Veja, não está se preparando. Use o tempo para se preparar. Use, enquanto a promessa não se cumpriu, coloque o teu coração a se preparar para provar da promessa. Sabe, irmãos, Davi precisou esperar 15 anos, desde o momento que ele foi ungido dentro da casa do seu pai, até o momento que ele se tornou rei em Israel. Abraão precisou de 26 anos, desde o dia que Deus falou que faria dele um pai de multidões, até o dia que nasceu seu filho Isaque. Jesus nasceu, ele era a própria graça de Deus, mas levou 30 anos para o ministério dele começar. Jesus, irmão, se Jesus ficou 30 anos sendo moldado, para depois começar a ser usado propriamente dito, por que nós queremos que as coisas de Deus aconteçam assim, ó? Não faz sentido, não faz sentido. Davi diz no Salmo 40, verso 1: esperei confiadamente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei pelo socorro. Quem pode dizer glória a Deus? Fala para quem está do seu lado: espere no Senhor, Ele vai ouvir o seu clamor. O último obstáculo que Ana precisou enfrentar
foi a própria justiça própria. Versículo 6, a Bíblia diz: a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Já pensou, irmão? Você é casado, teu marido tem outra mulher. As irmãs nem conseguem pensar nisso hoje, né? Mas todo dia você acorda, você vê a voz de uma criança: mamãe, mamãe, mas o filho não é teu. E você tem que conviver com pessoas jogando na tua cara todos os dias a tua fraqueza, todos os dias jogando na tua cara aquilo que você tem clamado incessantemente na presença de Deus. Deve ser muito complicado. No versículo 12, a Bíblia diz: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe os movimentos dos lábios. Eli era o sacerdote que estava ali. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli pensou que ela estava embriagada. Veja, irmão, ela estava orando, mas Eli pensou que ela estava embriagada, e diz: até quando estarás tu embriagada? Afaste-se do vinho. Veja, o problema de Ana foi ficando cada vez mais complicado, irmãos. Primeiro ela teve que lidar com a esterilidade, depois ela precisou lidar com o tempo, depois ela começou a ver os filhos da sua rival crescendo dentro da própria casa. Teve um dia que o marido dela chega e diz: mulher, será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Imagino que não deve ter sido fácil para uma mulher ouvir isso, é verdade ou não? Quando o sonho dela é ter um filho, e o marido chega e diz: será que eu não sou melhor que 10 filhos? É claro que não. Nunca, nunca, nada se compara, nada se compara. Mas para não bastar, Ana chegou a um ponto da vida que ela não queria mais comer. A vida dela se resumia em chorar o dia todo. A Bíblia diz que ela estava orando, e ela já não tinha mais palavras. Com o coração ela clamava, mas a boca só mexia. Pensa o lugar. Ana vivia um momento de depressão profunda. Ela vivia uma situação de crise existencial que talvez nenhum de nós aqui passamos. Eu não sei qual que é a tua crise, mas ninguém aqui convive todos os dias com uma criança gritando dentro da tua casa, que chama o teu marido de pai, mas não é teu filho, não é tua filha. Pensa na situação dela, cara. E para não bastar, irmãos, o golpe final foi quando o próprio sacerdote pensou que ela estava embriagada. Ela foi mal interpretada pelas pessoas que ela esperava receber uma palavra de Deus. Aquelas pessoas que era o profeta, o líder, o pastor, que deveria levantar, dar uma palavra de fé, uma palavra de ânimo. Sabe o que fez com Ana? Interpretou errado. Não, hoje eu vou no culto porque eu vou ouvir uma palavra de Deus. Daí o líder de célula chega e dá uma palavra exatamente contrária àquela que você fala: pô, cara, daí acabou tudo. Se aquele que Deus levantou para ensinar a palavra fala isso para mim, então eu tenho que desistir desse negócio de ter filho. Sabe, irmãos, não faltavam motivos para Ana se encher de justiça própria e condenação. Precisamos entender que quando você se enche de justiça própria, você perde o favor. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar: Ana não caiu nesses enganos aqui. Ela teve que lutar, porque teve um momento que ela ficou olhando para o problema, teve momentos que ela duvidou durante o tempo, ela passou muitas crises, sim, porque sua inimiga estava irritando. Só que no momento crucial,
quando o homem de Deus fala com ela, ela não cai na justiça própria. Pelo contrário, irmãos, Ana reconheceu Eli como seu senhor, como homem de Deus, aquele que estava julgando ela, que estava olhando para o momento que ela estava passando sem graça, sem misericórdia, estava olhando para ela com os maus olhos. Mesmo assim, Ana trata ela como senhor, como autoridade. E Ana, mesmo sendo injustiçada, ela estava orando. Imagina você estar orando e eu chego em você e falo: o que você está bebendo aí? Vai embora. Você está aqui no prédio chorando, anos sofrendo, e daí eu como pastor chego em você e falo: o que você está bêbado aí? Ana, irmãos, quando ouviu isso, sabe o que ela fez? Se submeteu, se colocou em uma posição de submissão. E a atitude dessa mulher em abrir mão da justiça própria mudou a história dela, porque depois de abrir mão da justiça própria, ela clama pelo favor, ela clama pelo favor do céu. E quando ela faz isso, ela entra na posição do milagre. Quando ela venceu a justiça própria, quando ela clamou o favor, quando ela clamou graça, ela entrou na posição do milagre. E nesse momento a vida dela foi transformada. Existem 3 coisas que me chamam a atenção na história de Ana. A primeira delas foi a humildade que essa mulher teve. Fala para quem está do seu lado. A humildade de Ana transformou a vida dela. Abra aí comigo 1 Samuel capítulo 1, versículo 15. Diz assim: Ana, porém, respondeu: não, senhor meu. Veja, o cara está ali, irmão, chamando ela de cachaceira enquanto ela estava orando. Mas o que ela responde? Não, senhor meu. Essa aqui é de Deus, sim ou não, irmão? Se fosse você ali? É complicado, né? Eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Diante dos problemas, diante das circunstâncias, a sua humildade é checada. Eli afirmou que ela estava embriagada quando ela estava orando. 1 Pedro 5, verso 5 diz: cingivos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Fala para quem está do seu lado: lance sobre o Senhor a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Ela estava vivendo muitos dias de crise, muitos anos de crise, mas ao invés de se afundar ainda mais na tristeza, na amargura de alma, ela decide ter uma atitude de humildade diante de Eli. E ela clama diante de Eli de uma outra forma. Sabe, irmão? Sabe quem que liberou o milagre na vida de Ana? Sabe quem, irmãos? Eli, passa o texto para mim, fazendo um favor, do versículo 16 ali. 1 Samuel 1,16. Eu só vou ler esse texto, é muito tremendo. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Mas e se ela se levantasse? Quem é você para vir falar que eu estou bêbada? Você acha que eu não sei que os teus filhos são 2 desviados? Porque era. Os filhos de Eli eram 2 desviados. Ele foi o pior sacerdote do Velho Testamento. Os filhos do líder davam um mau exemplo, mas Deus tinha levantado ele. Ele não ouvia a Deus há muito tempo, tanto que Samuel foi morar com ele.
E a Bíblia diz que Deus falava com Samuel e não falava com Eli. Sério isso, né? Ana podia ter se levantado cheia de justiça própria. O que adianta agora você vir me falar isso? Você acha que eu não sei? Sei lá o que ela podia falar. Mas ela teve uma atitude de humildade. E o sacerdote liberou a palavra criativa. Seja feito conforme o que você pediu. Puf, naquela hora o ventre dela se tornou um ventre fértil. A humildade tem o poder de trazer o milagre, irmãos. A humildade tem o poder de mudar a tua história. Segundo lugar, essa mulher, depois de se humilhar, ela clamou pela graça e adorou ao Senhor. Versículo 18, coloque aí comigo. Olha o que a Bíblia vai dizer no versículo 18. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Ela não queria saber de estar certa. Ela não queria saber de justiça ser feita. Ela queria graça. Ela queria graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu. Antes a Bíblia diz que ela não comia e que ela era muito profundamente triste. Agora que ela clama pela graça, a primeira coisa que ela faz é voltar a comer. Irmãos, isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Olha o versículo 19, vamos ler. Levantaram-se de madrugada. Quando? Veja, primeiro você tem a visão de uma mulher triste, que não comia, frustrada da vida. De repente essa mesma mulher joga fora a justiça própria, se humilha, pede por graça. E depois de clamar pela graça, sabe o que essa mulher faz? Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Veja, irmãos, isso é extraordinário. Agora ela clama pela graça. Isso significa que quando ela clama pela graça, ela para de olhar para as circunstâncias, ela para de olhar para os problemas, para as aflições, e ela começou a colocar a confiança dela no Senhor. A Bíblia é clara em dizer, depois que ela pediu por graça, o semblante dela mudou. A fome voltou. Enquanto Ana vivia debaixo de ansiedade, debaixo de crise, de medo, de solidão, aqueles problemas governavam a sua mente. A vida dela era resumida em choro. Mas quando ela esqueceu de si mesma, quando ela esqueceu dos problemas, quando ela esqueceu da esterilidade e clamou pela graça, tudo muda, tudo muda. Sabe, irmãos, eu sei que é complicado você esquecer alguns problemas que moram junto com você. Com certeza a Ana sabe o que significa isso. Mas o segredo é você clamar pela graça de Deus. A Bíblia diz que Ana usava a madrugada para orar ao Senhor. Ela começou a buscar Deus. Ela sozinha? Não, com o seu marido. Ah, pastor, então eu não vou buscar porque o meu marido não quer. Ah, para, pelo amor de Deus. Ah, não vou buscar porque a minha mulher não quer. Para, irmãos. Ela aproveitou a madrugada para buscar o Senhor. E através do louvor, através da adoração de Ana, eu creio, irmãos, que uma porta se abriu de forma espiritual sobre ela. Quando no meio da sua crise você consegue se levantar, erguer os seus braços para o céu e adorar o Senhor, isso tem um poder espiritual muito grande, irmãos. Quando no meio da sua necessidade você consegue erguer a sua voz e dizer: bendito é o Senhor, eu glorifico o nome do Senhor. Quando você faz isso, irmãos, o mundo espiritual estremece. Os demônios não entendem. O teu louvor, a tua adoração tem o poder de mudar coisas naturais. Veja, o problema de Ana era físico, ela era estéril. Mas quando ela se levanta para adorar, para clamar pela graça, o ventre estéril se torna fértil. A Bíblia diz que no deserto Deus faria brotar um manancial de águas. Queria chamar os irmãos do louvor aqui. Aleluia.
E queria que você pudesse se colocar de pé em nome de Jesus. A última coisa que nós vemos na história dessa mulher é que Ana era uma mulher de fé. Fala assim comigo: Ana era uma mulher de fé. 1 Samuel, ali no versículo 19, capítulo 1, a Bíblia vai dizer: levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram. Chegaram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana. Em outras versões diz: Eucana coabitou com Ana. Eles tiveram uma noite de prazer como casal. Quem pode dizer glória a Deus? Vamos ler o texto? Coloque para mim 1 Samuel 1,19. Olha esse texto, gente. É tremendo demais, é tremendo demais. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e de madrugada voltaram, e chegaram à sua casa em Ramá, e Eucana conheceu a Ana, sua mulher. Eles tiveram relação, desfrutaram do prazer, e o Senhor se lembrou dela. Quem pode dizer aleluia? Antes ela vivia triste, antes ela vivia frustrada, desamparada, mas agora parece que é uma outra mulher. E a Bíblia diz, irmãos, que depois de orar, depois de clamar pela graça, sabe o que ela fez quando foi para casa? Diga assim: o quê? Ela foi ter prazer no seu casamento. Sabe quando o milagre acontece? Diga quando. Fala para quem está ao teu lado: sabe quando o milagre acontece? Fala para ele que está do seu lado, para ela, fala: sabe quando o milagre acontece? É quando você volta a ter prazer. Você precisa voltar a ter prazer no seu casamento, amém, irmão? Você precisa voltar a ter prazer na sua vida, minha irmã. Fala para quem está do seu lado: volte a ter prazer na vida. Fala: volte a ter prazer na célula. Fala: volte a ter prazer no trabalho. Aleluia. Fala para quem está do outro lado, fala assim: volte a ter prazer em tudo que você for fazer, porque é enquanto você tem prazer que o milagre acontece. A Bíblia falou aqui, irmãos, Eucana coabitou com Ana, e o Senhor lembrou-se deles. Foi no momento do prazer. Ah, Deus faz, Deus faz, Deus faz. Mas você está ali com o coração angustiado. Não, Deus não pode fazer. O milagre acontece no prazer. Saia desse culto compreendendo isso. O milagre acontece quando eu volto a ter prazer. Isso é sério, irmãos. Vamos ser sinceros. Isso é uma questão de fé, é verdade ou não? Porque veja o contexto, veja a história. Ela estava chorando, angustiada. O sacerdote vem, julga ela, mas talvez no pior momento ela muda a história. Ela joga fora a justiça própria, ela clama pela graça, ela vai adorar a Deus. Aleluia. Obrigado, amado. Estou me sentindo um pregador pentecostal. E depois de clamar a Deus, sabe o que ela faz quando chega em casa? Diga o quê? Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Em fé. Em fé. Talvez de forma natural, ela não tinha prazer nenhum em se deitar mais com o seu marido. Porque ela dizia: quantos anos eu estou pedindo, quantos anos eu estou clamando, e o milagre não vem. Quem concorda que talvez de forma natural ela não tinha mais prazer no marido, no casamento? Diga amém. O marido fazia tudo por ela, mas nada era suficiente, porque ela não podia ter filhos. Mas aquele dia foi diferente. Fala para quem está do seu lado: hoje é um dia diferente. Fala para ele que está do seu lado, para ela, fala: hoje é um dia diferente. Aquele dia
Ana não se deitou com o marido simplesmente por coisas carnais. Ela fez isso em fé. E sabe o que atrai a atenção de Deus para você? É a tua fé. O que atrai a atenção de Deus não é o problema. O que atrai a atenção de Deus não é o tamanho da necessidade que você está passando. Deus, olha a minha necessidade aqui. Não, não é a necessidade, é a fé. Enquanto Ana só reclamava que era estéril, a vida dela continuava igual. Mas no dia que, em fé, ela se levanta, tudo é transformado. E hoje eu queria que nós pudéssemos participar da ceia do Senhor em fé, amém, irmãos? Queria te convidar a tirar os olhos da esterilidade. Queria te convidar a tirar os olhos do problema. Queria te